Olá novamente, boa tarde a todos, ou boa noite, ou bom dia. Olá, né? Melhor. Olá a todos, olá a todas. Essa é a parte 4 do texto O Início do Tratamento, sobre o início do tratamento de Freud, encontrado no volume 10 da Companhia das Letras. E lembro que parei na página 174. Na verdade, 175. Se não me engano, no último encontro, né? No último encontro meu e seu, entre eu e a câmera, paramos no êxito, né? No êxito do tratamento, onde alguns pacientes chegam querendo hierarquizar alguns problemas, considerando uns mais importantes que outros, querendo selecionar o que seria mais importante de ser tratado inicialmente. Mas logo Freud adverte que isso não é assim que funciona, não é dessa maneira. Bem, vamos lá. Então, vamos continuar. No segundo parágrafo da página 175 do texto sobre o início do tratamento. Vou abaixar um pouco o áudio, que eu acho que está um pouco estourado. Tá melhor? Não sei. É uma aposta. Sempre é uma aposta, né? A gente nunca sabe o que a outra pessoa está ouvindo enquanto a gente está falando. Isso é uma frase de Lacan. Acho que coube muito bem agora para esse vídeo. Bem, vamos lá. O próximo ponto sobre o qual se deve decidir, no começo do tratamento, é o dinheiro. Os honorários do médico. O analista não contesta que o dinheiro deve ser visto em primeiro lugar, como meio de autopreservação e obtenção de poder, mas afirma que poderosos fatores sexuais estão envolvidos na apreciação do dinheiro. Ele pode lembrar que as questões de dinheiro são tratadas pelos homens civilizados de modo semelhante ao das coisas sexuais, com a mesma duplicidade, falso pudor e hipocrisia. Do início do parágrafo até aqui já tem bastante coisa para dizer, né? Freud fala como que o dinheiro funciona na situação analítica, né? Ele não nega que o dinheiro é um meio de obtenção de poder e de autopreservação, né? Justo, é como o dinheiro, é para que o dinheiro serve, né? A função do dinheiro, mas também diz que tem fatores sexuais muito fortes envolvidos nessa relação de troca. E é verdade, né? Eu acredito que ele explora isso em outros momentos também, talvez daqui para frente ele fale um pouco mais sobre isso. Só que a situação com o dinheiro, né, é muito particular de cada um. As pessoas lidam de forma muito particular com o dinheiro. Alguns gastam demais, outros guardam demais. Alguns não têm controle sobre o seu próprio dinheiro, outros controlam demais, né? Alguns gostam de dar aos outros, outros gostam de, não sei, né, fazer cada vez mais. Então é uma relação sexual muito forte que tem entre o indivíduo, o sujeito, e dinheiro em si, né? Então existem fatores para além do bem material, existem fatores inconscientes ali que regem essa relação entre sujeito e dinheiro, né? E isso entra para análise também. Isso é uma questão que deve ser discutida, né? E o analista não contesta isso, que é uma coisa importante, né? É um trabalho, né? Fazer análise, pagar o analista é você pagar pelo serviço de outra pessoa, sobretudo. E uma forma também de não ficar devendo, né? Uma pessoa que te escuta, uma pessoa que te acolhe, uma pessoa que te acompanha. Acho que ele vai explorar isso aqui mais pra frente. Vamos lá. Ah, outra coisa que eu não comentei. Outra coisa que aproxima o dinheiro das coisas sexuais. A duplicidade, o falso pudor e a hipocrisia, né? Que é tanto visto nas relações sexuais, tanto quanto com a relação com o dinheiro. Então ele já está decidido a não fazer igual, a tratar assuntos de dinheiro diante do paciente, o analista no caso, com a mesma natural franqueza na qual pretende educá-lo em questões sexuais. Ele demonstra ter se desembaraçado ele mesmo da falsa vergonha, ao comunicar espontaneamente enquanto estima o seu tempo. Ou seja, que Freud recomenda, ele sugere ali ao analista que trate a questão de dinheiro sem esse falso pudor, sem esse moralismo, sem essa duplicidade, mas sim de uma forma honesta, de uma forma franca. E deve, né, não deve mostrar uma certa vergonha
e sim uma certa espontaneidade enquanto ele estima o seu tempo, enquanto ele cobra, né? Enquanto o analista cobra pelo seu trabalho, pelo seu ofício. Depois, a prudência humana recomenda que não se deixem acumular grandes somas, solicitando pagamento a intervalos curtos e regulares, mensalmente, digamos. Como se sabe, o valor de tratamento não é aumentado aos olhos do paciente quando se cobra bem pouco por ele. Essa frase é ótima. Primeiro, ele recomenda que não se deixe acumular grandes somas, para que não, né, se acumule grandes dívidas entre o paciente e seu analista. E logo depois ele diz, né, algo que as blogueiras, os blogueiros do mundo PC, não só do mundo PC, mas do mundo do digital no geral, né, do mundo dos serviços, que fala que o tratamento não é melhor visto se você cobra pouco por ele. Ou seja, se você cobra pouco, talvez ele não seja valorizado, entende? Talvez isso que fique subentendido aqui. E por que eu falo dos blogueiros e das blogueiras? Porque muito se fala também que você deve cobrar alto pelos seus serviços, pelo aquilo que você faz, pelo aquilo que você, pela dor que você cura, né? Pela forma que você orienta, pelos seus serviços de uma forma geral. Porque assim as pessoas tendem a valorizar mais. É muito comum nesse meio de high ticket, né, a galera falar, você deve cobrar tanto pelo seu serviço, porque assim a pessoa valoriza de fato, né? E é verdade, né? Tem uma certa verdade nisso. Se você vê um iPhone, sei lá, né, bem barato, bem abaixo da tabela, você desconfia que ele seja falsificado. Mas se você encontra um iPhone num preço mais ou menos justo, enfim, quanto é popularmente conhecido, né? Quanto é popularmente cobrado, talvez você não desconfie tanto, né? Então aqui eles seguem a mesma lógica. Não adianta você cobrar pouco pelo seu tratamento, né? O que você considera pouco, seja lá quanto, porque isso não é, a pessoa não valoriza. O seu serviço não é aumentado aos olhos de quem consome o seu serviço, o seu ofício, o analisando no caso. Sabemos que essa não é a prática do médico de nervos e outros especialistas em nossa sociedade europeia. Mas o psicanalista pode se pôr no lugar do cirurgião, que é sincero e custoso, porque dispõe de tratamento que ajuda. Olha que legal, ele faz uma analogia entre o analista e o cirurgião, né? Penso que é mais digno e eticamente irrepreensível declarar suas reais exigências e necessidades, em vez de, como ainda hoje é costume entre os médicos, fazer papel de filantropo, desinteressado, situação que certamente não lhe cabe, e afligir-se ou invectivar a falta de respeito e o afã de exploração do paciente. Ou seja, que ele fala para o analista não fazer o papel de filantropo, como era costume ali dos médicos fazerem, né, naquela sociedade, naquele tempo. Então, e sim comunicar suas reais exigências, né? Quanto que o analista cobra e quanto que ele acha que vale o serviço dele. Ser honesto e franco, ser aberto quanto a isso. Né? Conseguir falar com uma certa franqueza e não com uma certa duplicidade, ou um certo pudor sexual, ou uma certa hipocrisia ao se tratar de assuntos como dinheiro. Em prol de sua reivindicação de pagamento, o analista alegará também que, embora trabalhe muito, jamais ganhará tanto como outros especialistas da medicina. Né? Então aqui ele está advertindo sobre as consequências de talvez você não cobrar o quanto você gostaria, de você fazer o papel de filantropo desinteressado, né? E, enfim, talvez você, ali com o paciente, faça o papel de filantropo desinteressado, mas depois, nos bastidores, você pode reclamar que você não ganha tanto o quanto você gostaria. Mas quem determina o preço pelo seu serviço, pelo seu tempo, é você, analista. Então, cobre o quanto você acha justo. Pelas mesmas razões, ele deve se recusar a tratar alguém sem honorários e não fazer exceção para os colegas ou seus parentes. Vamos lá, ele explica isso aqui depois, né? Por que não atender de graça?
Essa última exigência parece ir de encontro à camaradagem médica, mas tenha-se em vista que um tratamento gratuito significa bem mais para um psicanalista do que para qualquer outro. Ou seja, a subtração de parte considerável do tempo de que dispõe para ganhar vida, uma oitava, uma sétima, talvez, parte, durante muitos meses. Agora ele explica: um tratamento gratuito, simultâneo, lhe roubaria já um quarto ou um terço de sua capacidade de ganho, o que seria equivalente ao efeito de um grave acidente traumático. Né? Ele está falando aqui sobre os prejuízos materiais e financeiros na vida do analista quando ele se propõe a cobrar pouco, a não cobrar, a não cobrar pelo seu tempo, pelo seu ofício. Mas não é só isso. Ele explica logo depois também que não é só uma perda material, mas também há algo na relação que é mexida quando você atende de graça. Pergunta-se então se a vantagem para o paciente compensa de algum modo o sacrifício do médico. Creio poder arriscar um juízo a esse respeito, pois durante uns 10 anos dediquei 1 hora por dia, ocasionalmente 2, a tratamentos gratuitos. Olha que legal, Freud filantropo. Porque queria trabalhar com a menor resistência possível, a fim de me orientar no estudo da neurose. Ou seja, ele não cobrava pelos seus serviços durante 1 ou 2 horas do seu dia, né, fazia atendimentos gratuitos, na tentativa de obter menor resistência ao tratamento, né? Menor resistência do lado do analisando. Mas não encontrei nisso as vantagens que procurava, né? Inicialmente ele tentar entender, né? Vamos ler primeiro. O tratamento gratuito aumenta bastante algumas resistências do neurótico. Ué, não era para baixar as resistências? Como é que aumenta as resistências? Nas mulheres jovens, por exemplo, a tentação que está contida na relação de transferência. Nos homens jovens, a revolta contra o dever de gratidão, que provém do complexo paterno e se inclui entre os mais sérios obstáculos à ajuda médica. A ausência do efeito regulador proporcionado pelo pagamento ao médico se faz sentir bastante penosamente. Toda a relação se afasta do mundo real. Retira-se do paciente um bom motivo para se empenhar pelo fim do tratamento. Ou seja, se você não cobra pelos seus serviços, tira do paciente um bom motivo para se empenhar pelo fim do tratamento. É importante que o paciente se empenhe pelo fim do seu tratamento, nem que seja para parar de pagar a análise, né? Bem, se eu não quero pagar isso a vida toda, eu tenho que melhorar logo. E isso é um fator acelerador do tratamento, né? É um processo ali que acelera o tratamento. E aí nos homens aumentou, né, a resistência devido ao complexo paterno de gratidão, né? E nas mulheres outras coisas estavam envolvidas nessa relação de transferência, né? Por exemplo, nos homens, eu não sei se ele fala aqui mais adiante, mas já adianto. Nos homens, né, é muito comum ter uma dívida de gratidão eterna aos pais, né, principalmente ao pai. Me deu a vida, logo sempre me sentirei em dívida com ele, para com ele. E aí, quando entra em análise, numa análise gratuita, né, nesse caso, essa dívida passa para o analista. Ele me atende de graça, ele me escuta, então, bem, estou devendo a ele. Né? O dinheiro, bem ou mal, tem o poder de regular as relações. O dinheiro tem o poder de equilibrar as relações. É uma moeda de troca, onde ninguém fica devendo a ninguém. Mas quando Freud tentou atender de graça, isso apareceu em alguns homens, o dever de gratidão. E aí, quando a pessoa está muito grata, mas não consegue pagar por isso, o que a pessoa faz? A pessoa se afasta. Nossa, ele está sendo muito bom para mim, ele está me ajudando, mas eu não consigo pagar pelos seus serviços. Sou eternamente grato, devo muita coisa a ele, mas não consigo pagá-lo. O que eu vou fazer? Vou me afastar da análise. Entenderam a relação? Ou seja, algo que antes era para superar as resistências, algo que antes era para minimizar o peso das resistências, acaba sendo uma outra resistência. Né? Bem ou mal, o dinheiro ali funciona como um regulador entre essa relação transferencial. Eu lembro de ter visto num podcast, né, escutado assim num podcast, o Christian Dunker,
né, psicanalista famoso, professor da USP, dizendo que o pagamento é uma forma do paciente fazer parte da vida do analista. É uma forma dele participar ali ativamente da vida do analista, né? Então, isso é importante também, né? Isso é importante também. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu não entendia muito bem como é que funcionava essas relações de troca, porque sempre via assim as pessoas querendo oferecer dinheiro para em troca de alguns serviços, e as outras pessoas falavam: "Ah, não, não precisa não, tá tranquilo, tá tudo certo". E a outra pessoa insistindo: "Não, não, aceita o dinheiro e tal, você fez o serviço". Não, 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 não quero e tal. Então ficava uma parada meio, ué, eu não entendia muito bem. A pessoa quer dar dinheiro para outra pessoa e a outra pessoa quer recusar? Bem, o que está em jogo nisso? Né? O que rola nisso? Por quê? E aí, hoje eu entendo, né? Aqui Freud fala muito bem sobre isso, sobre a duplicidade e a hipocrisia, um certo pudor, né, em se tratar em questões materiais, assim. Bem, vamos continuar. Podemos nos situar bem longe da condenação ascética do dinheiro, e, no entanto, lamentar que a terapia analítica, por razões externas e internas, seja quase inacessível aos pobres. Legal que ele colocou um quase aqui, né? Porque hoje em dia a gente já pensa a clínica de outras formas e é possível também fazer. Lembrando, isso aqui são recomendações, né? São a partir das experiências do Freud. Não necessariamente ele está dizendo aqui que é. Não necessariamente não. Ele não está dizendo que é proibido atender gratuitamente. Lembrando que ele falou que aqui são recomendações apenas, baseadas na experiência que ele teve, né? E a gente pode tirar coisas boas daqui. Mas não necessariamente precisa seguir a ferro e fogo, né? Enfim. São recomendações, né? Sobre o início do tratamento. Quanto a isso, não há muito o que fazer sobre ser quase inacessível aos pobres. Talvez haja verdade na afirmação frequente de que sucumbe com menor facilidade à neurose aquele a quem as necessidades da vida fazem trabalhar duramente. Indiscutível é, sem dúvida, uma outra experiência, a de que um homem pobre que produziu uma neurose dificilmente se livra dela. Bem, essa frase é interessante, ó. Talvez haja verdade na afirmação frequente de que sucumbe com menor facilidade à neurose aquele a quem as necessidades da vida fazem trabalhar duramente. Traduzindo, né, pobre não tem direito de deprimir. E talvez isso seja verdade em alguma medida. É isso aqui que ele está falando. Né? A pessoa talvez fique tão ocupada ali com o seu próprio sustento, com o seu trabalho, com ter que sustentar toda uma família, que não tem muito tempo de ficar doente. Isso é um pouco insensível, né? Inclusive é bem problemático, tem várias críticas sobre isso, mas em certa medida a gente pode concordar também, né? Não precisa concordar totalmente ou discordar totalmente, mas entender melhor o que ele está dizendo aqui e ver alguma verdade nisso. Né? Mas é uma frase sim bem problemática, porque, bem, isso fortalece um discurso de que pobre não adoece mentalmente, porque pobre tem que trabalhar, né? Pobre não adoece porque tem mais o que se preocupar, coisas mais importantes. Isso acaba invisibilizando questões de saúde mental em classes menos favorecidas, né? Que é alguma coisa que hoje vem sendo criticado. Mas também a gente pode concordar que, né, talvez seja menos comum. Não sei, né? Posso estar falando besteira também. Mas, em certa medida, a gente pode concordar com Freud em que talvez seja menos comum, né, a neurose àqueles que precisam trabalhar muito o tempo todo. É claro, se mantém ocupado o tempo todo, né? Então, acaba ali tendo pouco tempo para investir em outras coisas, inclusive numa possível doença. E aí ele fala: indiscutível é, sem dúvida, que um homem pobre que produz uma neurose dificilmente se livra dela. Né? Isso é verdade. São muitos bons, são muito bons os serviços que ele presta na luta pela autoafirmação. O trabalho na vida do pobre traz muitos ganhos, né? Pela sua autoafirmação. O ganho secundário trazido pela doença é muito importante para ele. A comiseração que as pessoas recusaram à sua necessidade material, ele agora reivindica em nome da neurose e pode se libertar da exigência de combater sua pobreza mediante o trabalho.
Quem ataca a neurose de um pobre com os meios da psicoterapia, via de regra, faz a comprovação de que o caso pede uma terapia prática inteiramente diversa, do tipo que, segundo a nossa tradição local, era utilizado pelo imperador José II. Novamente aí Freud falando sobre pobreza, psicoterapia, né, e doença mental. É claro que ocasionalmente encontramos pessoas valiosas que não têm culpa de seu desamparo, nas quais o tratamento gratuito não esbarra nesses obstáculos e obtém resultados felizes. Ou seja, tá liberado, rapaziada, dá para atender de graça sim, que é possível sim obter resultados felizes. Freud então contrapõe uma ideia que ele falou anteriormente. E aí vem. Para a classe média, o gasto de dinheiro exigido na psicanálise é excessivo apenas na aparência, sem considerar que são incomensuráveis, de um lado, saúde e capacidade de realização, e de outro, um moderado dispêndio financeiro, somando os gastos infindáveis com sanatórios e tratamento médico, e contrapondo a eles o acréscimo da capacidade de realização e aquisição, após uma terapia analítica bem-sucedida. Pode-se dizer que os doentes fizeram um bom negócio. Não há nada mais caro na vida que a doença e a estupidez. Aqui ele faz uma alfinetada, né? Ele dá uma alfinetada na classe média, que fala que é caro somente na aparência, né? Mas quando o tratamento é bem sucedido, quando a pessoa obtém os resultados, os doentes, né, ou os ex-doentes, né, aqueles que são curados, acreditam que fizeram um bom negócio, né? Quando é porque análise é complicado assim, né? Não é uma parada que você consegue mensurar quantitativamente para saber se vale a pena o custo ou não. É algo subjetivo, é algo particular, né? Você consegue, por exemplo, é, medir o quanto vale a relação que você tem com seu melhor amigo. Você consegue medir o quanto custa a relação que você constrói com seu pai, com a sua mãe. Qual que vale mais e o quanto que vale mais? Quanto que você pagaria para ter essa relação? Não necessariamente que uma relação com um analista vai ser, né, como uma relação que você tem com seu melhor amigo, ou com seu pai, ou com a sua mãe. Mas mesmo que fosse, é uma relação. Quanto que você paga, né, para ter uma relação de afeto e de envolvimento ali afetivo com outra pessoa? Não estou falando de profissionais do sexo ou coisas assim, né? Embora em alguma medida pareça também, né? Olha que interessante. Falando de dinheiro, sexualidade e, e relações de afeto, né? Tudo na mesma frase e juntando a mesma lógica. É difícil mensurar, né? É difícil mensurar. E são coisas que não necessariamente não são objetos, né? Não são objetos. Por isso que é tão difícil de entender, né, o quanto vale, o quanto funciona e o quanto é, né, proveitoso ou não para você. E aí logo ele termina. Não há nada mais caro na vida que a doença. E a estupidez. Tem uma música do Lennon, L7, eu tava ouvindo hoje. E ele tem uma linha, assim, né, no rap dele. Ele fala que tem gente que tá morrendo, mas que tem uma conta bancária que poderia estar comprando o hospital. E aí? De que vale o dinheiro para essa pessoa, né? Se a vida dela está acabando. Será que ele fez um bom negócio em ter, né, negligenciado a doença até chegar num ponto onde tenha muito dinheiro e esteja perdendo a vida? Será que é uma troca boa? Será que é uma troca justa? Não há nada mais caro na vida que a doença e a estupidez. Bem, vamos ficar por aqui. Paramos na página 178, no último parágrafo, e depois a gente continua. Essa foi a parte 4 sobre o início do tratamento. Até mais.